Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cíntia Barros, eu sou médica endocrinologista e esse é nosso espaço com informações seguras e atualizadas relacionadas com o diabetes. Bem, uma pergunta que me fazem frequentemente é sobre os tipos de diabetes. Primeiro, eu quero falar para vocês que diabetes não é uma doença única, e sim um grupo de distúrbios metabólicos que tem como algo em comum a hiperglicemia, ou seja, essas doenças têm um ponto em comum: o aumento do açúcar no sangue, o aumento da glicemia. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, classifica o diabetes em 4 tipos: o tipo 1, o tipo 2, outros tipos de diabetes, que são mais raros, e o diabetes gestacional. O tipo 1, em 90% dos casos, está relacionado com anticorpos, ou seja, é um diabetes autoimune, em que o próprio organismo produz anticorpos que atacam o pâncreas e esse pâncreas para de produzir insulina, não consegue mais produzir insulina. E existem anticorpos comuns, como anti-insulina, anti-GAD, entre outros. 90% dos diabéticos tipo 1 têm anticorpos positivos no diagnóstico da doença. Já o tipo 2 é um diabetes que não tem anticorpos, porque não tem relação com a autoimunidade. Lembrando que apenas 5 a 10% dos casos de diabetes é do tipo 1, e ele está mais presente em crianças e em adolescentes. Tem um tipo que pode acontecer em adultos, ele se manifesta de uma forma mais lenta e a gente chama ele de LADA, mas ele não é comum, tá? O mais comum mesmo é o tipo 2. Esse está presente em 90% dos pacientes. Então, você que está me assistindo, possivelmente você tem o tipo 2. Esse tipo 2 tem um componente genético, ou seja, se alguém da família, um pai, uma mãe, um irmão, um avô, tem a doença, existe chance desse paciente também desenvolver o diabetes, mas o fator genético não é o primordial. O estilo de vida vai fazer toda a diferença. Eu sempre falo para os meus pacientes, mesmo que seu pai, sua mãe, todos seus irmãos tenham diabetes, se você tiver um estilo de vida saudável, com alimentação adequada, fazer atividade física regularmente, evitar o tabagismo, provavelmente você vai conseguir se livrar da doença, evitar ter o diagnóstico de diabetes. E muitos pacientes seguem essa recomendação e anualmente, quando fazem seus exames, percebe que realmente está sem o diagnóstico do diabetes, né? Bem, o tipo 2 eu gosto sempre de lembrar que ele está muito relacionado com a obesidade. E diferente do tipo 1, em que acontece uma doença autoimune, o pâncreas para de produzir a insulina e por isso o paciente precisa usar a insulina desde o início da doença, já no tipo 2, normalmente não acontece falta de insulina, deficiência de insulina. Pelo contrário, muitos pacientes com o tipo 2, ele tem excesso de insulina, porque o que acontece é um defeito no receptor da insulina. Então, o pâncreas ele produz insulina, essa insulina se liga ao receptor que está distribuído nos músculos, no fígado, nos órgãos, né? E assim a insulina ela consegue fazer a sua ação. Porém, a maioria desses pacientes do tipo 2 tem um problema justamente nesse receptor, uma resistência à insulina. Então, a insulina ela não consegue se ligar bem a esse receptor, ou muitas vezes tem pouco receptor na membrana celular. Então, a insulina está ali, mas ela não tem onde se ligar. E se ela não se liga, ela não tem como fazer o seu efeito de tirar o excesso do açúcar do sangue e colocar dentro das células, que é onde precisa estar esse açúcar, né? Para que haja um gasto energético, para que as células sejam devidamente alimentadas. Então, esse é o tipo 2, que é o tipo realmente mais comum, tá? Tem outros tipos mais raros, né? Que são vários tipos. Não vale a pena a gente conversar sobre eles, porque realmente eles são raros. E o quarto tipo, que é o diabetes gestacional. Aqui no Brasil, 7% das gestações está presente o diabetes, né? Em 7% de mulheres que engravidam, quando a gente faz o exame, a gente vê que a glicemia está elevada
e assim a gente faz o diagnóstico do diabetes gestacional, que deve ser devidamente e precocemente tratado para que não haja complicações maternas, fetais, para que não haja complicações durante o parto. Então, o tratamento da mulher que tem diabetes gestacional, ele é extremamente importante e ele deve ser feito precocemente para que realmente não haja essas complicações. Bem, espero que vocês tenham entendido direitinho. Resumindo a história, o tipo 1 é uma doença autoimune, normalmente acontece em crianças e adolescentes. O tipo 2 é o mais comum, em torno de 90% dos casos. Ele tem um componente genético, mas ele tem também um componente muito mais importante relacionado com o estilo de vida, especialmente a prática de atividade física regular. É o ponto que é o mais importante para evitar essa resistência insulínica, esse problema no receptor da insulina. Então, eu consigo prevenir o diabetes tipo 2, eu consigo prevenir as complicações do diabetes tipo 2 através de um estilo de vida saudável e o diabetes gestacional que deve ser precocemente tratado. Espero que você tenha tirado suas dúvidas e se ficou alguma, é só postar aí, tá bom? Um beijo, abraço para todos.